Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like se você gostou do vídeo. Do lado de se inscrever, esse botão vermelho, tem um sininho, você clica nesse sininho. Logo após você clicar em inscrever-se no botão vermelho, aparece o sininho. Você clica no sininho, tem 3 opções. As 3 opções vão aparecer todas, você clica em todas e aí você recebe todas as notificações do nosso canal. A gente estava um pouco sumido aqui do canal, algumas semanas a gente ficou sem postar vídeo, mas hoje a gente volta e a gente volta com perguntas, né, das pessoas que acompanham o nosso canal, dos nossos seguidores aqui do canal. E os seguidores têm perguntas interessantes. Hoje nós vamos responder a pergunta de uma seguidora e uma pergunta super interessante sobre o último vídeo de como lidar com as emoções. Se você não assistiu esse vídeo ainda, pode olhar aqui no link aqui em cima que vai aparecer para você assistir. A seguidora pergunta o seguinte: Oi Samuel, uma questão que me intrigou com o vídeo é: também se faz importante abraçar o sentimento de tristeza? Me refiro no sentido de se acolher. Imagino que há uma linha tênue nisso aí, mas me perco nessa direção da espiral, né, e do ato de acolher e recolher diante do mal-estar. Então nós falamos no último vídeo como das emoções, da espiral descendente. A gente viu como que o estado de espírito, né, ele pode interferir nos nossos pensamentos. Então, antigamente a gente achava só que pensamentos ruins, se eu tivesse algum pensamento ruim, aquilo iria alterar meu estado de espírito, meu humor. Hoje a gente sabe que se a gente está com um humor mais ruim, um humor mais rebaixado, isso também altera meus pensamentos. Eu vou querer pensar coisas ruins, eu vou começar com as paranoias neuróticas de ficar pensando coisas ruins que podem acontecer. E esse pensamento ele vai aos poucos, né, virando um sentimento. Depois isso pode se transformar em sensações físicas e isso pode virar um impulso. E aí esse ciclo, né, torna a emoção. Eu passo a estar com uma emoção ruim ali, um humor rebaixado, por causa dessa espiral descendente. Eu começo com um humor, um estado de espírito mais rebaixado, mais para baixo, e aí eu vou só descendo se eu não identifico essa espiral descendente. Então eu senti ali um pouco de humor, né, mais para baixo, uma tristeza ali naquele dia, que seria às vezes passageiro, queria passar, mas uma vez que se eu entro nessa espiral descendente, desse estado de espírito mais rebaixado, de tristeza, eu começo a pensar coisas ruins, aí a partir do momento que eu começo a pensar coisas ruins, eu começo a ter sensações físicas ruins, de dor no estômago, de diarreia, de mal-estar, de dor de cabeça. Eu começo a sentir coisas ruins, né? Eu começo a ficar mais irritado, e aí eu começo a ter impulsos de me afastar das pessoas, de não querer trabalhar, e aí isso vai virando uma espiral descendente. A gente viu que a gente pode reverter essa espiral à medida que a gente entende esse processo. E aí a dúvida, Fernanda, é justamente essa. A gente falou no vídeo que é importante a gente identificar, né, essa espiral descendente, quando eu sinto um estado de espírito mais para baixo, mais triste, e começo a pensar coisas ruins, dá para me reverter. Eu não seguir essa lógica, olha, estou sentindo mais para baixo, vou começar a pensar coisas tristes, vou pôr uma música triste para ouvir. À medida que eu falo, não, calma aí, estou sentindo essa sensação, esse estado de espírito mais ruim, mas está tudo tranquilo, deixa eu pensar coisas boas aqui. E aí eu começo conscientemente, porque esse processo dá de forma inconsciente, então essa espiral ela acontece e ela vai automática se a gente não liga aí, né, a nossa atenção consciente, que aí vai estar muito ligado essa questão que a gente tem trabalhado, do mindfulness, de você parar, né, estar no presente, focar na sua atenção consciente e não deixar se levar, né, não deixar a vida me levar. Mas aí a Fernanda faz essa pergunta assim, não se faz importante também abraçar o sentimento de tristeza, né, se acolher esse sentimento de tristeza? Então, Fernanda, é interessante a gente pensar o seguinte: a gente tem que entender o que está causando a tristeza. É muito importante quando a gente sente o sentimento de tristeza, como eu disse. A espiral descendente está muito relacionada, porque, como eu disse, o nosso sistema de ansiedade, nosso sistema, né, límbico, a gente tem um sistema de ansiedade que ele é feito no nosso cérebro para nos proteger. Então, sempre que ele identifica uma ameaça, ele ativa ali,
né, neurotransmissores de adrenalina, que vai deixar nosso coração mais acelerado, que vai exigir mais oxigênio, então a gente vai começar, né, ventilar mais, puxar mais oxigênio, a respiração vai ser alterado, o ciclo da respiração. Então o que acontece? Então a gente tem esse sistema de lutar e fugir. Então diante de uma ameaça, nosso corpo ativa um sistema de ansiedade, que é natural, e a gente começa a reagir. Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente sabe identificar muito bem a ameaça, a gente vê aquela ameaça, ativa esse sistema de ansiedade, nosso corpo para preparar, para lutar, para reagir àquela ameaça, e depois que aquela ameaça passa, o nosso sistema volta ao repouso, né? Volta a produzir neurotransmissores do bem-estar, do prazer, serotonina, dopamina. O que acontece é que a vida do ser humano ela é muito cheia de ameaças subjetivas, às vezes até ameaças internas, não é ameaças práticas. E não são coisas que vão resolver. Por exemplo, eu com uma dívida, eu não vou resolver aquilo do dia para a noite. Então a gente começa a ficar ali com aquela ameaça o tempo todo ativada, até a gente conseguir que ele resolver o problema. E aí que vem a questão de estar no presente. Eu preciso pensar, olha, esse problema aqui não é para mim resolver hoje. Então deixa eu focar em coisas boas e pensar que, olha, não vou focar nesse problema agora, porque senão esse sistema de luta, de ameaça, de adrenalina, de ansiedade vai ficar ativo e eu vou sofrer bastante. Então, a gente tem que saber diferenciar. Então, não é que a gente não tem que acolher o sentimento de tristeza. Quando eu sei o que está me causando essa tristeza, quando está claro para mim, realmente é importante eu acolher. Então, vamos supor, eu fiz um término de relacionamento, né? Causa um sentimento de tristeza, mas, ou seja, é uma ameaça externa. Eu perdi alguém amado, né? Um relacionamento que eu gostava e tal. Aquilo vai gerar um sentimento de tristeza e aí sim, é importante a gente recolher, a gente passar pelo luto, pelas fases do luto. Depois a gente pode, em outro vídeo, detalhar mais as questões das fases do luto. E aí sim é importante a gente acolher esse sentimento. Agora, a diferença, Fernando, está no ponto aí da gente saber quando essa tristeza é uma tristeza causada por um motivo externo, por algo que está acontecendo, ou por algo que eu identifico bem claramente, assim, por que eu estou triste, porque aí eu vou conseguir pensar, refletir, entender, né? Então vai precisar de um tempo de eu passar por aquela tristeza, eu acolher aquele sentimento de tristeza. Mas quando eu refiro aqui tanto que eu evitei usar a palavra tristeza, a gente sempre usa estado de espírito, ou seja, um estado de espírito mais rebaixado. Então isso é diferente um pouco de tristeza. É aquele dia que você acorda mais amoadinho, vamos dizer assim. Então você não está triste porque algo aconteceu. É como eu disse, são ameaças internas. São coisas que às vezes inconscientes, que você não sabe o que está se passando com você. E aí vem esse sentimento, esse estado de espírito, né, mais rebaixado, vamos dizer assim, e aí você, a partir desse estado de espírito, você começa a gerar pensamentos negativos, pensar em ameaças que não são reais, né, que você vai hipotizando, eu posso perder meu emprego, meu namorado pode me deixar. Então, geralmente, essas ameaças que a gente vai criando, elas não são reais. Então, a partir desse estado de espírito mais abaixado, que é normal a gente passar, né, estar algum dia mais amoado, um dia, né, um pouco mais triste, mas não é uma tristeza porque algo aconteceu. É simplesmente uma tristeza ali da mudança do nosso estado de espírito, de humor, que é normal, que acontece, tem dia que... Então é diferente a tristeza, por exemplo, de quando acontece, você perdeu um parente, ou você perdeu um emprego, ou você está com uma dificuldade financeira, é um pouco diferente. Então, não está acontecendo nada, mas você, né, imagina ali uma ameaça interna, seu organismo começa a lutar contra ela, e aí você começa a pensar ameaças futuras, ameaças que não são reais, que nem sabe se vai acontecer. E aí entra nessa espiral descendente. Então, quando essas ameaças, eu gosto de dar um exemplo aqui, acompanha Big Brother, vê lá o Gil do Vigor lá, que ele começa a criar paranoias na cabeça dele que não são reais. E aí ele começa a sofrer com aquilo que aquilo nem aconteceu ainda e nem vai acontecer. Então é nesse sentido que a gente tem que evitar essa espiral descendente. Quando esses pensamentos, quando essas ameaças, elas não são reais e a gente vai mergulhando nelas. E isso pode me levar a uma tristeza profunda, uma depressão por causa disso.
Então, quando o sentimento de tristeza, Fernanda, é um sentimento de tristeza por algo que você sabe que está acontecendo com você, então, vamos supor, você está desempregado, você sabe que aquilo está difícil. Mas aí faz sim sentido você acolher aquela tristeza, pensar, refletir, porque a tristeza, ela nos ajuda, sim, ligar esse modo racional nosso, essa busca de soluções. Mas é igual eu te falei, nós temos que ter esse cuidado também de não entrar na tristeza, acolher e afundar nesse sentimento. A gente tem que acolher a tristeza e pensar o que está causando, o que eu posso fazer para solucionar. Peraí, não é algo que eu vou resolver hoje, então não adianta eu ficar todo dia pensando no problema, porque ele não é um problema que vai se resolver a curto prazo. Eu preciso tentar, em alguns momentos, desviar meu pensamento desse problema, porque ele é um problema mais delongado. Mas lógico, a gente não consegue desligar completamente. Mas você está lá desempregado, então você todo dia procura um emprego, você não consegue. Mas chega o final de semana, vamos tentar focar, vou lá assistir um culto, se eu sou religioso, ou vou assistir uma série de televisão que eu gosto, para tentar desviar, para não ficar mergulhado nessa tristeza, porque senão eu não consigo ter forças para reagir diante desse problema, ou uma dívida que eu estou enfrentando. Então, se todo dia eu estou ali pensando na dívida 24 horas, eu acabo desgastando muitas das minhas energias. Então, eu preciso pensar, olha, essa dívida eu sei que eu tenho que parcelar, eu sei que eu vou ter que aumentar minha renda, o que eu vou fazer. Então, em alguns momentos eu foco no problema, outros momentos eu tento desfocar do problema para não me sobrecarregar com emoções, sentimentos negativos, né? Então, realmente essa linha existe, Fernanda. Mas a forma da gente entender é muito tentar entender isso. Quando a tristeza, eu sei a causa dela. O que está causando essa tristeza? O que está causando essa ansiedade? Eu sei. Ok. Então, mesmo quando eu sei, tem momentos que eu vou ter que acolher. O exemplo mais importante de acolher a tristeza é os momentos de luto, né? Então, perdi um emprego, perdi um namorado, perdi alguém, um ente querido agora nesse momento de Covid. Faz esse momento de passar pelo luto. A gente tem que se permitir, alguns momentos, viver a tristeza. Isso é altamente compreensível e é recomendado. Mas o que eu falei ali de como lidar com as emoções, são essas emoções que muitas vezes a gente não sabe a causa. Você acorda com o estado de espírito mais rebaixado, você não sabe a causa. Então, geralmente tem a ver com coisas, ameaças irreais, ameaças internas que a gente mesmo cria. Então, com essas ameaças que a gente mesmo cria, que não é algo que realmente está me ameaçando ali externamente, a gente tem que evitar essa espiral descendente, tentando focar no presente. Quando são ameaças externas, como a gente está aí com a pandemia, com risco de morrer, com risco de adoecer, a gente às vezes tem sim que acolher esse sentimento de tristeza, mas também a gente não, esse momento, a tristeza ela precisa a gente acolher, mas não pode ser muito duradouro. Por quê? A diferença da tristeza e da depressão é justamente isso. A tristeza é um sentimento que ela dura aí 3 dias, uma semana. Agora, 2 semanas já de tristeza, aquilo já começa a configurar a depressão, ou seja, se eu entro num sistema de tristeza e esse sentimento não passa, né, diante de algum problema que eu estou vivenciando, seja interno, seja externo, aquilo vai começar a configurar a depressão. E aí eu preciso procurar uma ajuda, ou seja, se todo dia eu estou tendo essas ameaças internas, mesmo que não esteja nada acontecendo, eu preciso procurar uma terapia para me entender o que está acontecendo, quais são essas questões inconscientes que eu preciso ser trabalhadas. Ou, né, estou ali passando por várias ameaças externas ali, pandemia, isolamento, perda de emprego, não estou dando conta, eu também preciso procurar uma ajuda, às vezes eu vou precisar de usar uma medicação, de ter um acompanhamento ali, para me lidar com aquele tanto de ameaça que eu não estou dando conta de lidar sozinho e que estou me deprimindo. Que a depressão é justamente esse humor deprimido continuamente, que não passa, e que a pessoa não consegue sair dele sozinho, e aí ela precisa de uma ajuda externa para lidar com ele. Então, nesses casos, é importante até para a pessoa conseguir enfrentar aquele problema, aquela ameaça. Porque quando estou um humor muito deprimido, ela não consegue raciocinar, procurar soluções. Então, eu acho que, se ficou alguma dúvida, deixa aí para a gente. Então, é justamente diferenciar, né? Essa espiral descendente, ela refere-se muito a essas ameaças mais fantasiosas, ameaças que não são reais, que a gente cria, de um estado de espírito de um dia que não aconteceu nada demais, mas você está mais rebaixado. E se você vai dando corda a pensamentos negativos, aquilo vai piorando. Mas a forma, então, de fazer essa diferença é identificar a tristeza. Então, se é uma tristeza de um problema real, às vezes faz importante ameaçar. Como eu disse, um luto, perdi alguém, né? Perdi o emprego, terminei um relacionamento.
eu vou ter que abraçar mesmo aquele sentimento de tristeza. É importante eu vivenciar. Então, no caso do luto, por exemplo, mesmo, é comum que o sentimento de tristeza ele perdure por mais tempo. A gente costuma dizer que um luto aí, né, que dura até 6 meses e tal, é normal. Por mais que hoje, né, o DSM ele alterou, por exemplo, que casos de lutos, né, a partir de 2 meses a pessoa sofrendo de luto, mesmo assim, hoje, né, a psiquiatria recomenda que mesmo em casos de lutos pode-se intervir, às vezes com medicação, ou às vezes com acompanhamento psicológico, se pode-se intervir mesmo no luto, para que a pessoa também, aquele luto, ele possa ser acompanhado de perto, para que não aconteça como alguns casos de pessoas que entram no processo de luto e não saem. Ficou aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou 11 anos, né? Teve uma separação há 11 anos atrás e ela conta aquele luto como se fosse hoje, ou seja, ela não conseguiu sair daquele processo de luto. Então, mesmo nesses casos de acolher a tristeza, a gente tem que acolher, mas tem um momento de acolher e tem um momento da tristeza, da gente sair, refletir, né? Porque eu costumo dizer que o sofrimento ele é muito importante para a gente fazer saltos de desenvolvimento, de amadurecimento do nosso cérebro. Né? Quando a gente passa por uma situação difícil, de uma perda, de um sofrimento, de uma dificuldade, a gente amadurece muito, porque o nosso cérebro ele é instado a, né, refletir, a desenvolver soluções, a amadurecer, né, a criar, a se desenvolver. Ele sofre uma estimulação muito grande. Então, geralmente, pessoas que... Eu tenho uma amiga minha, Valéria, doutora Valéria, ela é médica homeopata, ela fala assim, olha, quem muito sofreu, muito aprendeu. Né? E isso é interessante mesmo, né? Pessoas que passam por... Você vê isso muito claro, até nesses reality shows, que às vezes a gente vai se alienar um pouco, né? Tinha uma participante da Fazenda, Juju Todinho, uma mulher preta, né, com seus 20 e poucos anos, mas que você vê ali que tinha uma conduta, uma maturidade, como se fosse uma mulher ali de 40 anos, né? No sentido de maturidade, né? Uma mulher que já tinha vivido muita coisa. Quando você pega uma outra jovem da mesma idade dela, que não tinha a mesma sabedoria que ela. Por quê? Você vai ver, né? A Jojo Todinho, uma mulher preta, o que ela já passou na vida de sofrimento, dificuldades enquanto mulher preta, é muito diferente de uma mulher branca, por exemplo, de classe média. Então ela passou por dificuldades que o cérebro dela, que a mente dela, o psiquismo dela teve que desenvolver, teve que amadurecer. Então quem muito sofreu, geralmente, né, tem suas exceções, amadurece e se torna uma pessoa mais sábia, né, aprende muito. Então a tristeza, acolher a tristeza é importante por isso, porque quando a gente passa por tristeza, a gente faz o nosso cérebro ter que procurar saídas, né, aprender com aquele sofrimento e achar uma saída. Mas quando a pessoa, né, entra no sistema de sentimento de tristeza, né, de depressão, e não sai, né, um luto que não se cura, né, um ressentimento que não passa, né, alguns pacientes, por exemplo, que eu atendo mesmo, pessoas que separaram há 16, 11 anos atrás, e conta aquela tristeza ali, aquela separação como se fosse ontem. Aí sim tem um problema que a gente precisa intervir, a pessoa ficou fixada naquela tristeza. Então, essa espiral descendente, mesmo nos casos que não são reais, que a gente precisa dar para sair mais rápido, então a gente tem essa saída da espiral descendente mais rápido, mas mesmo os casos que são reais e que a gente precisa demorar um pouco mais no sofrimento, no sentimento de tristeza, e se demorar e acolher ele mais, mesmo, né, nesses casos de luto, de perda e tal, sofrimento, chega um momento que a gente também tem que sair dessa espiral descendente e ter um aprendizado ali. É o que o Lacan vai dizer, para me finalizar aqui, é que sempre existe um tempo, né, da gente ver, um tempo, né, da gente raciocinar, né, da gente pensar, e existe um tempo de concluir. Né? Então, a análise, por exemplo, é muito pautada nisso. Então você tem tempo de ver, então quando você fala acolher a tristeza, é o tempo de ver. O que está me causando essa tristeza? O que está me causando esse sofrimento? Você tenta ver. Depois tem esse tempo de, né, de raciocinar, de pensar, de refletir sobre aquele problema. Mas tem que chegar o momento de concluir. Né? Porque se a pessoa ela vai raciocinando, ela vai pensando, ela vai refletindo, não sai daquilo, aquilo vai virando o que a gente chama de ressentimento. Então a pessoa vai ficando presa, fixada no sofrimento, e ela não chega ao momento de concluir, que é o momento que você aprende sobre aquilo que você passou. Então tem esse momento de concluir. Algumas pessoas, elas veem o problema, passam pelo problema, começam ali a racionalizar o problema, a refletir,
e a pensar, mas elas não chegam ao momento de concluir para sair do ressentimento e aquilo ter gerado um aprendizado. Então, mais que essa a diferença, espero ter respondido a sua pergunta. Se não, deixa aí outras dúvidas. E se você também aqui, né, seguidor do nosso canal, tem dúvidas sobre algum vídeo, ou mesmo não sobre o vídeo, sobre alguma questão sobre psicologia, deixa aqui no comentário as suas questões, que a gente vai estar respondendo, sempre vai estar tirando um dia, um quadro aí para respostas a perguntas de vocês, nossos seguidores, tá ok? Obrigado.